Olá, seja bem-vindo à unidade 2 da websérie Saúde Sexual para Adolescentes. Precisamos falar mais sobre isso. Eu me chamo Bruno Cássio e no episódio de hoje vamos abordar as consequências e repercussões que uma IST adquirida na adolescência pode ter ao longo da vida. Como vocês já sabem, sempre trazemos aqui convidados para lá de especiais para tocar essa temática, as temáticas abordadas aqui na websérie. Então, vamos apresentar as convidadas de hoje. Mônica Bai é médica infectologista, tem mestrado em saúde coletiva pela UFRN, é professora do Departamento de Infectologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, tem experiência na área de medicina com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias, atuando principalmente nos seguintes temas: AIDS, HIV, terapia antirretroviral e infecções fúngicas. E também temos como convidada a Manuela Alves, que é médica infectologista, mestre na área de doenças tropicais pelo Centro de Ciências da Saúde, na UFRN, e é professora do Departamento de Infectologia, também da UFRN. Sejam bem-vindas, vamos ao primeiro questionamento, mas antes, vou ler aqui um pouquinho das informações que vão contextualizar a nossa conversa. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima a ocorrência de mais de 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis por dia no mundo. O problema também é comum no Brasil. Segundo dados da última pesquisa nacional de conhecimento, atitudes e práticas, publicada em 2016, cerca de 43,4% dos brasileiros entre 15 e 24 anos não usam preservativos durante as relações sexuais, o que representa um quantitativo alto. Com cada vez mais jovens fazendo sexo de forma desprotegida, o número de ocorrência de IST tem aumentado consideravelmente no país. De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico publicado em 2020 pelo Ministério da Saúde, o número de casos registrados de IST vistas em conjunto aumentou 64,9% na faixa etária de 15 a 19 anos e 74,8% na de 20 a 24 anos entre 2009 e 2019. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, o aumento de casos dessas doenças nos últimos anos tem sido assustador, principalmente em relação à sífilis e à AIDS. Então, vamos ao primeiro questionamento, e por ordem eu vou nominar aqui uma pessoa para responder, e em seguida a outra convidada complementa. Quais são as IST mais recorrentes em adolescentes e jovens? Doutora Mônica Bai, pode começar. Olá. Bom, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são comuns na população, não só dos jovens, mas também dos adultos também. Aqui no Brasil, o que a gente tem visto mais aumentar são os casos de sífilis, né, que nesse caso a gente chama de sífilis adquirida. Existe também a sífilis nas gestantes, que pode causar transmissão vertical da doença e causar a sífilis congênita. Mas, como você comentou já, nos últimos anos a gente tem visto também um crescimento dos casos de corrimento uretral, que pode ser causado tanto pelo gonococo quanto pela clamídia, e, sem dúvida, também a infecção pelo HIV, o vírus da imunodeficiência humana, que é uma epidemia que já está fazendo quase 40 anos e os casos continuam aumentando, numa velocidade menor nos últimos anos, mas continuam aumentando. Então, a gente também não pode esquecer dessa infecção sexualmente transmissível, que é muito importante e muito prevalente aqui no Brasil. E complementando o que a Mônica falou, o diagnóstico de IST é extremamente importante, então, por isso que é um assunto extremamente importante de se comentar, porque a aquisição de um IST aumenta a sua chance de adquirir outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, as mulheres infectadas, isso pode levar a aborto, pode levar a malformação fetal. Então, assim, mais do que nunca, temos que falar muito sobre IST. A gente vê o aumento das ISTs e é algo, às vezes, inexplicável, porque o mundo está muito mais conectado, a informação chega muito mais fácil à população, principalmente à população jovem, e a gente tem que entender aí melhor o que está acontecendo, porque essa percepção de risco aí talvez esteja tão baixa, para que esse jovem não se proteja, né, dentre outros fatores.
Hoje a gente já tem tantas maneiras de prevenir infecção sexualmente transmissível, tem vacina contra o HPV, que também é outra infecção sexualmente transmissível, é o papilomavírus humano, a gente tem vacina contra a hepatite B, que também é uma infecção sexualmente transmissível, a gente tem profilaxia pré e pós-exposição para o HIV, além do preservativo, né? Então, tem muitas formas de prevenção, muitas opções, muitas maneiras de se prevenir. A deixa, né, da conversa aqui, das respostas, já dá gancho para a próxima pergunta. Por que a população de adolescentes e jovens é tão atingida, tão afetada pelas IST, aí citando a sífilis como um caso também que tem alarmado muito a autoridade de saúde? Eu acho que isso é uma pergunta que ela pode ter diversas respostas. A gente não tem o motivo exato. Eu acho que se a gente tivesse um motivo exato para isso, a gente teria conseguido talvez diminuir esses números aí que, de certa maneira, são alarmantes, né? Uma quantidade enorme até de gestantes, né, de mulheres sendo diagnosticadas com HIV na gestação, e é justamente na gestação porque essa população jovem não se testa, né? E aí a gestante, a mulher, quando se vê grávida e vai no pré-natal, faz essa testagem e a gente tem esse número alto. Eu acho que um ponto interessante para se pensar, não só talvez numa falta de informação, mas no medo da testagem. Eu acho que é um ponto que a gente tem que continuamente trabalhar. As pessoas, elas têm receio de se testarem, com medo do resultado, porque numa grande parte das vezes, em algum momento da sua vida, você teve relação sexual desprotegida, né? E aí existe esse medo de testagem. Eu acho que outro ponto também é o medo do resultado pelo preconceito, principalmente em relação ao HIV. Então, uma das estratégias que a gente tem que ter em mente e aplicá-la continuamente é falar sobre, para se diminuir esse estigma da infecção sexualmente transmissível. Eu acho que isso que Manu falou é muito importante. Eu acho que o primeiro ponto é a dificuldade de acesso aos serviços de saúde pelos jovens. Muitas vezes, para um adolescente, ele tem muita vergonha de ir até uma unidade básica de saúde. Às vezes ele chega lá sozinho e é negado o atendimento, porque não, você tem que voltar com seu pai, sua mãe, seu responsável, quando na verdade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem direito a ser atendido, né? Mesmo sem a presença de um responsável numa situação de saúde dessas. Outra questão também, eu acho que o jovem por si só, ele é uma população vulnerável para uma série de riscos, né? É uma população que gosta de ousar, de se arriscar, de quebrar regras, isso é natural da adolescência, da juventude, e também isso que Manu comentou, reforçar que fazer o diagnóstico é uma coisa boa, é sempre bom a gente saber o que a gente tem, porque isso vai nos possibilitar iniciar tratamento mais cedo. Algumas doenças têm cura, sífilis tem cura, né? E assim a gente consegue também interromper a cadeia de transmissão da sífilis, diagnosticando e tratando os pacientes o mais precocemente possível. E trabalhar o preconceito que existe com todas as ISTs, acho que com a HIV mais do que as outras, mas com todas ainda acho que a gente vê muito preconceito, né? As pessoas não querem falar, não querem tocar no assunto, e isso acaba gerando mais dificuldade para acessar o serviço de saúde também. Por outro lado, Mônica, o que acontece também nós temos sim uma população jovem que tem acesso à rede social, à internet, mas ainda assim é mal informada, né? Muitas vezes o profissional de saúde tem a falsa impressão de que essa população está bem informada e sabe como se proteger, mas o país ele é extremamente diverso, né? Eu tenho uma população jovem das capitais, mas eu tenho uma população jovem das cidades menores, e eu acho que essa percepção também a gente tem que ter, que talvez a informação não chegue ou chegue incorreta para as populações que vivem em cidades menores. Isso é um ponto importante. Então, as profissionais convidadas hoje atuam ou já atuaram em consultório, no serviço também, atendendo a comunidade. E eu queria saber o seguinte: as unidades básicas de saúde, as unidades que têm a atenção primária à saúde, elas estão preparadas para o acolhimento
do adolescente, do jovem, para falar de sífilis, para falar de IST, para tratar e acompanhar essa população? As unidades básicas de saúde, elas têm condições, sim, de atender essa população jovem. Quase todas as unidades já têm teste rápido disponível para sífilis e para HIV. É claro que sempre algumas vão estar mais preparadas do que as outras, né? É importante sempre fazer capacitação. O Ministério da Saúde tem vários cursos que trabalham essa questão de acolhimento e trabalham também a questão dos jovens. Então, é importante sempre estar estudando, se aperfeiçoando, mas as unidades elas têm condições de atender. Preparadas, fica difícil da gente saber, vai depender de cada unidade como está organizado o atendimento. Doutora Manuela, a senhora está em consultório e também atua no serviço. É comum ver jovens adolescentes buscando essa informação, buscando atendimento nessa área de doenças infecciosas? Infelizmente, a busca acontece muito mais quando aparecem os sintomas. Isso é outro ponto importantíssimo de falar. Antigamente, se falava doença sexualmente transmissível, e doença remete a estar doente, né, a sentir alguma coisa. E houve uma troca nesse nome para infecções sexualmente transmissíveis, principalmente, é muito melhor aplicado até, porque mostra que você pode estar infectado e não sentir nada, né, estar completamente assintomático, que a gente fala. Por isso, a campanha, a insistência das equipes de saúde, dos profissionais de saúde, para que as pessoas se testem. Por quê? Porque muitas vezes você passa anos sem sentir, sem ter nenhum sintoma, e aí você pode ter uma complicação da infecção. Isso a gente vê na sífilis, na hepatite B, no HIV, que evolui para AIDS. Então, infelizmente, por serem infecções, na sua parte, assintomáticas, no início do quadro, você termina que tanto adolescentes quanto adultos mesmo só procuram um serviço de saúde, seja o serviço público quanto o privado, quando eles estão doentes, o que é uma pena, porque a gente, para as ISTs, nós temos tratamentos que curam, e no caso do HIV, a gente tem um tratamento que impede a evolução para AIDS. Vamos pegar o gancho, então, aqui da sífilis. Ouvimos especialistas aqui na websérie que destacaram a sífilis como uma grande imitadora. Ela consegue imitar sintomas de várias doenças. Mas, para o adolescente, para o jovem, colocando ele naquele universo do leigo, apesar de ter acesso às redes sociais virtuais, talvez não consiga acessar tantas informações qualificadas. Para esse público, quais são os sintomas que eles podem identificar nos seus próprios corpos para que digam aquele alerta, estou com sífilis? Existe a sífilis primária, a gente divide a sífilis, né, em algumas fases, mas eu vou simplificar para que todo mundo entenda. Existe, no momento que você se infecta com o agente da sífilis, muitas vezes você faz um ferimento no pênis, no caso do homem. As mulheres, muitas vezes, esse ferimento aparece na vagina e ela não consegue ver, né? E aí, por ela não ver, ela não sabe que está infectada, reforçando mais uma vez a importância da testagem, mesmo que não esteja sentindo nada. Mas lesões em região genital é um ponto que você deve procurar o serviço de saúde, para saber se aquilo é uma infecção sexualmente transmissível. Outro momento que você pode ter da sífilis é a sífilis que a gente chama de secundária, que às vezes aquela feridinha passou desapercebida ou era ínfima, realmente não dava para ver, e aí, alguns meses depois, você pode fazer um quadro muito variado. Às vezes existe o quadro cutâneo, né, que são várias feridas na pele que levam o paciente a procurar o serviço de saúde, mas você pode ter só sintomas gerais, que a gente chama febre, mal-estar, isso se confunde com outras doenças. Por isso que a sífilis é a grande imitadora, porque às vezes nessa fase ela pode simular aí diversas infecções. Então, esses seriam os dois principais, assim, quadros clínicos que a gente fala da sífilis, mas que muitas vezes eles podem não aparecer nesse momento, né? Podem não aparecer, você ser um portador assintomático, mas o fato de você ter a infecção, isso abre portas para você ter outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, cada vez mais a gente bate na tecla que, mesmo sem sentir nada, você deve
procurar o serviço de saúde e fazer suas testagens se você é uma pessoa que tem relação sexual e essa relação é desprotegida. O fato da gente estar vivendo uma epidemia de sífilis no Brasil, isso levou, inclusive, o Ministério da Saúde a colocar lá no protocolo de tratamento das ISTs que qualquer paciente que apresente manchas no corpo, de forma generalizada, ele deve ser investigado para sífilis. Né? Tal a frequência dos casos de sífilis que a gente tem no Brasil hoje em dia, e por essa ser uma manifestação clínica que pode estar associada à doença, e que muitas vezes as pessoas falam, não, deve ser uma alergia, deve ser algo que eu comi. E não, está enfatizado lá, qualquer paciente, qualquer pessoa que apresentar essas manchas no corpo generalizadas, ela deve ser investigada para sífilis, porque isso pode ser sífilis. Outra coisa que eu terminei esquecendo de falar é que falei de lesões, de feridas, né, no órgão genital, mas o sexo oral pode fazer com que surjam ferimentos em região de boca também, dentro da boca, na língua. Então, é importante, sim, pensar em sífilis quando tem lesão na boca. Em relação às dificuldades, quais são as principais dificuldades para enfrentar essa situação da sífilis quando se fala do público adolescente e de jovens? Quais são os principais entraves para se chegar à informação a esse público, para que eles também percebam e adotem mudanças de comportamento, prevenção, uso de preservativos? O jovem, ele está na escola, né? Ou pelo menos a gente espera que ele esteja na escola, ele deveria estar na escola. Então, se a gente puder falar sobre esses assuntos no ambiente escolar, eu acho que isso ajuda muito, né? Porque é um local onde o jovem já está acostumado a receber informações confiáveis, né? Ele já tem essa mentalidade de que o que é dito na escola, é falado na escola, é de uma fonte confiável, é uma informação séria. Diferente do que ele vê na internet, que às vezes são fontes as mais diversas possíveis, que às vezes podem gerar desconfiança. Será que é isso mesmo que está sendo dito aqui? Será que esse pessoal não está exagerando, né? Então, eu acho que esse acesso à informação nas escolas, eu acho que é muito importante para a gente atingir o público jovem. Estimular essa cultura do cuidado, né, do autocuidado, do cuidado com o corpo, do procurar o serviço de saúde quando tem algum sintoma, e essa rotina de testagem também eu acho que é muito importante. O que Mônica falou, na verdade, é o que a gente chama, né, de educação sexual. E a educação sexual, ela não tem que estar apenas no serviço de saúde, ela não tem que estar apenas dentro do consultório médico ou do enfermeiro, ela tem que estar fora, né, da unidade básica de saúde, da atenção primária, da atenção terciária, e, de fato, o melhor local seria na escola. E quanto mais a gente fala sobre, os tabus vão indo embora e as pessoas se sentem mais à vontade de falar, né, sobre STs. O que a gente percebe é que, apesar de a turma jovem falar de muitas coisas, né, e ser sempre a faixa etária que é inventiva, quando se toca no assunto infecção sexualmente transmissível, quando a gente fala sobre sexo, fora da rodinha de adolescentes, eles se sentem bastante intimidados, eles não se sentem à vontade, né? Isso eles relatam quando eles vão no serviço de saúde, que de fato estavam inibidos de ir lá e falar todas, e perguntar sobre, tirar todas as dúvidas, porque sempre tem a impressão de que a pergunta é boba, né? Então, quanto mais a gente fala sobre sexo, tem educação sexual fora do serviço de saúde, a gente quebra esses tabus e a informação chega muito melhor e com muito mais qualidade para esse público. E é bom, produtivo, porque na hora que a informação chega bem para esse público, ela também se dissemina com maior qualidade para as outras faixas etárias que também têm atividade sexual e estão sendo diagnosticadas com as infecções sexualmente transmissíveis, incluindo aí a faixa etária acima de 60 anos, por exemplo. Falando aqui para professores, então, professores de escolas, principalmente os da rede pública, que lidam, às vezes, com um público mais vulnerável, tanto economicamente falando, como socialmente falando, também a questão do acesso à informação aí pela internet. Como orientar os professores para essa abordagem na escola, para se falar de ST? Existe alguma regrinha para se começar uma conversa como essa? O Ministério da Saúde, ele tem um site, né, onde você pode obter diversos materiais sobre infecções sexualmente transmissíveis. Penso eu que se o professor ele não se sente apto
para ter aquela conversa. As equipes de saúde, elas estão abertas. Hoje a gente tem unidades atendimento de atenção primária em praticamente assim uma grande parte dos bairros, né, onde estão essas escolas. Então, existe sim a possibilidade de fazer contato com essas equipes de saúde para que elas vão até a escola fazer essa educação, ajudar o professor. De fato, educação sexual ainda é uma coisa, às vezes, difícil de lidar, porque a gente sabe que existe uma diversidade familiar enorme, né, na população brasileira. Então, o assunto ele tem que ser tratado de maneira séria e com qualidade, mas eu acho que o caminho é esse. Se o professor ele não se sente à vontade em falar sobre o assunto por conhecimento técnico, por exemplo, ele consegue sim apoio da rede assistencial estadual onde ele vive, ou municipal, para fazer essa abordagem aí com os alunos. Até porque a gente fala adolescentes, mas existem várias idades, né, dentro dessa adolescência, e muitas vezes você tem que abordar de maneira diferente para cada faixa etária aí dentro desse grupo aí de 12 anos para cima. Consultar os materiais que o Ministério da Saúde disponibiliza na internet é um bom começo, né, para receber informação de fonte segura e confiável. Quando a gente trabalha com os jovens, a gente costuma muito focar a informação que a gente vai trazer no que eles estão querendo saber naquele momento, né, no que eles estão preparados para saber naquele momento, nas mais variadas faixas etárias, como a doutora Manuela comentou. Então, uma técnica que a gente pode usar é pedir para eles, de forma anônima, fazerem perguntas de coisas que eles gostariam de saber sobre infecções sexualmente transmissíveis, recolher isso numa caixinha e daí, a partir dessas perguntas anônimas, basear as informações que você vai trazer para esse público. Que daí isso quebra a questão da timidez, ninguém vai saber quem foi que perguntou, vai saber que foi alguém daquela turma, e você também já nivela as informações que você vai trazer pelo o que eles estão demandando naquele momento. Estamos chegando aqui na reta final da nossa conversa, mas há tempo para mais perguntas. Queria saber das nossas convidadas quais são as principais consequências, repercussões ou sequelas deixadas pelas IST na adolescência que vão repercutir ao longo da vida desse adolescente. Pode começar a falar aí, doutora Mônica, doutora Manuela, fica à vontade. É uma doença que, se não tratada, ela pode ter acometimentos muito graves nos estágios mais avançados, então, causar alterações ósseas de malformação, causar alterações cardíacas, causar comprometimento do sistema nervoso central, com déficit de memória, com quadros de demência, de convulsões. Então, isso pode ter um impacto muito significativo na vida desses jovens, né? Outras infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia e gonorreia, também podem causar quadros de infertilidade nas mulheres, se não forem tratadas, né, no futuro. Sem falar no HIV, que é uma doença crônica, que a gente ainda não tem cura, embora se tenha um tratamento eficaz que consegue manter as pessoas com uma qualidade de vida, mas é uma doença que vai ficar para a vida toda, com aquele paciente precisando frequentar o serviço de saúde, tomar remédio todos os dias, e que para um jovem, né, isso vai significar muitos anos ainda de convivência com o vírus. Em relação à chamada janela imunológica que as doenças, no caso as IST, causam para as pessoas, para esse público que às vezes não tem tanta informação. Ele contrai a sífilis, mas pode vir junto a outra IST. Eu queria que vocês alertassem, falassem um pouquinho sobre isso. Aquilo que a gente comentou, né, a presença de uma infecção sexualmente transmissível aumenta a sua chance de adquirir outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, o primeiro ponto é, se eu sei que eu tive relação desprotegida, eu tenho que me testar, e às vezes o adolescente, ele fica sabendo que aquela parceria sexual que ele teve um diagnóstico de sífilis, e ele quer só se testar para sífilis, quando na verdade tem que abrir o leque, testar para as outras ISTs, incluindo, com certeza, o HIV. A gente sempre orienta, né, que o período que a gente chama de janela imunológica, que é entre uma exposição de risco e o exame dar positivo, né, falando principalmente dos testes rápidos, que são os primeiros que a gente costuma fazer. Então, para sífilis, esse período de janela imunológica ele é de 3 semanas. Então, se você teve uma relação sexual desprotegida, o ideal é que você aguarde 3 semanas
para ir fazer o exame de sífilis. E para o HIV é em torno também de 2 a 3 semanas para positivar o teste rápido. Então, idealmente, se teve uma relação desprotegida, aguarde 3 semanas e procure o serviço de saúde para fazer os testes rápidos de HIV e sífilis, para ver se você adquiriu algum sexualmente transmissível. Mas lembrando, como a professora Mônica falou, se eu tive uma relação desprotegida, né, nesse momento, e eu não conheço o status que a gente chama sorológico da minha parceria, né, e desconfio que talvez eu possa ter me infectado com HIV ou com sífilis, eu posso sim buscar a equipe de saúde de imediato para fazer as profilaxias pós-exposição. Né, isso é um ponto importante. E tem outro ponto importantíssimo, que muitas vezes você tem uma relação com uma pessoa e você imagina que você pode ter adquirido uma infecção daquela pessoa, mas se você já teve outras relações sexuais desprotegidas e não se testou anteriormente, quando você se testar, e se você nunca se testou, se seu exame der positivo, não obrigatoriamente é daquela última relação, né, porque as infecções sexualmente transmissíveis, muitas vezes, elas são silenciosas, né? Então, o ideal é que me testei há 1 ano atrás, ou então nunca me testei, vá no serviço de saúde mais próximo da sua casa e faça a testagem para todas as ISTs. Em relação à testagem, a atividade sexual recente tem de ser um critério para se testar, como a senhora acabou de falar, existe um período de teste, de orientação para o adolescente ser testado, para que ele também perca esse medo, quebre esse tabu de ser testado? Não, na verdade, o primeiro ponto que ele vai ser orientado quando ele chegar no serviço de saúde, então o ideal é que ele chegue o quanto antes, é que ele sempre tenha relação sexual protegida, né? Existem diversas formas de a gente se proteger, como já foi dito. Existe a profilaxia para exposição, por exemplo, para o HIV, existe a camisinha masculina, feminina. Então, assim, ele tendo uma relação sexual desprotegida, o ideal é que ele procure logo o serviço de saúde para justamente a gente quebrar esse ciclo de desproteção, né? Que ele comece a receber informações de como se proteger, né? Para ele se empoderar nesse sentido. Naquele momento, ele já faz as testagens para justamente saber se existe algum IST anterior que ele nem sabia que tinha, e como Mônica falou, muitas vezes naquele momento, se ele é todo negativo, e a exposição foi recente, ele vai ter que repetir aquelas testagens, porque tem essa questão da janela imunológica, que para cada IST é um pouquinho diferente, mas que ele vai receber essa orientação no serviço de saúde. Então, estamos falando aqui para um público de professores, de pais, mas também de adolescentes e jovens. Existe uma periodicidade para testagem em relação às IST? Anualmente, mensalmente, semestralmente, tem relação também com a atividade sexual para se fazer essa testagem? O Ministério da Saúde, ele orienta que jovens, né, que têm vida sexual ativa devem se testar pelo menos uma vez por ano para ISTs, para sífilis e HIV principalmente. Então, o ideal é que procurem sempre o serviço de saúde para realizar os testes regularmente. Lembrando que sempre que você tiver a percepção que teve uma relação sexual desprotegida, busque o quanto antes o serviço de saúde para receber todas as orientações e fazer as profilaxias necessárias para as infecções sexualmente transmissíveis. Então, estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa, desse bate-papo virtual. Temos aqui 1 minutinho para cada convidada para as considerações finais. E para as considerações finais, eu vou deixar também um questionamento para que baseie essas considerações finais. No caso da adolescência, dos jovens que já estão com a vida sexual ativa, por que é tão importante essa conversa, esse diálogo com a parceria sexual para se falar de IST? A conversa, o diálogo com a parceria sexual é extremamente importante, porque muitas vezes sua percepção de risco para IST está reduzida, porque não existe uma afinidade ou então uma franqueza nessa relação. Isso a gente vê muito, pessoas que têm a confiança na parceria sexual, têm relações sexuais desprotegidas e dali a alguns anos se surpreendem com uma testagem positiva. Então, a ida da parceria sexual para o serviço de saúde, junto com o indivíduo que busca o serviço de saúde para se informar, para se testar, ela é essencial, né, para que você tenha esse diálogo em conjunto, para que essa parceria também se informe
e que eles tenham informação de qualidade de maneira concomitante, né? Isso é importantíssimo. Então, é sempre importante o diálogo e pensar que, na dúvida, é melhor usar preservativo, é melhor se prevenir, né? É sempre melhor prevenir do que ter que tratar qualquer infecção sexualmente transmissível. Então, conversem com os parceiros, conversem com as parcerias, vão juntos para o serviço de saúde fazer os testes e usem preservativo, né? Proteção nunca é demais, então é importante também ter essa consciência. Então, obrigado às nossas convidadas especiais. E é isso. No próximo episódio, vamos falar sobre o quanto os adolescentes sabem sobre as IST, a atual epidemia de sífilis, formas de testagem e também tratamento das IST. Até lá!